Olá, pessoal do blog. Estou aqui mais uma manhã, mais uma vez, cheia de gratidão por poder estar aqui, por poder estar viva, por poder adorar a Deus, por poder falar do amor de Deus mais uma vez. Estamos desde ontem, na verdade, lendo o livro de Jó. E é um livro assim maravilhoso, que nós podemos assim tirar lições tremendas, porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos sendo injustiçados, porque nós sabemos dentro de nós que nós não plantamos algumas coisas e vem aquela desgraça, e vem aquela situação difícil. Mas com Jó nós aprendemos que o Senhor, Ele permite algumas coisas só para testar o nosso coração, para testar o nosso caráter. Então, não importa a situação que você está passando, saiba que Deus, Ele quem cuida da sua vida. Deus, Ele vê todas as coisas, Ele sabe o tempo, o momento certo de agir, de trabalhar, de fazer com que nós venhamos sair de cada situação difícil. E lá em Jó 5, no versículo 18, diz assim: Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Versículo 19. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Deus é perfeito, sabe? Deus falou muito comigo nessa palavra, porque Deus, Ele mesmo permite que algumas coisas, Ele mesmo permite que a ferida seja feita, mas Ele mesmo cura, né? Deus, Ele quer nos ensinar nas situações. E lá no versículo 19, vez após vez, Deus salvará você do perigo. Quantos livramentos nós não passamos diariamente, mas nós não entendemos, nós não valorizamos, nós não enxergamos, né? Quem sabe aquele dia que você ficou irritada porque atrasou o seu momento de sair de casa e Deus te livrou de um acidente. Não veja nas circunstâncias e nas situações momentos difíceis, sabe? Eu lembro de uma situação muito interessante que me ensinou muito. Meu esposo, ele estava com uma viagem toda programada, já estava até pago para Israel. Nós já tínhamos já tínhamos feito o primeiro depósito, né, que precisava para que ele fizesse essa viagem. E nós lembro que nós já tínhamos feito até planos em cima daquela viagem, estava tudo certo, né? E quando foi assim uma semana mais ou menos antes dessa viagem, ele teve que cancelar. Nossa, gente, como foi para mim, porque eu tinha planejado muito isso, eu tinha sonhado com ele. E para mim assim foi muito difícil. Eu falei: "Meu Deus, mas já estava tudo certo, por quê?" Né? E eu fui surpreendida, eu fui muito ensinada quando meu esposo ele olhou para mim, ele falou: "Amor, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe por que que não é para mim ir." E eu entendo. E eu lembro assim que para mim foi frustrante eu ter que desfazer tudo aquilo, mas eu fui ensinada, sabe, com a compreensão que Deus derramou na vida do meu esposo. E hoje nós entendemos que Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas, né? Deus sabe aonde Ele vai nos livrar, Deus sabe aonde Ele vai nos ensinar. Ele sabe tudo. Então que a gente venha confiar nisso. É tão difícil nós confiarmos em certas circunstâncias, né? Porque nós começamos a olhar e falar: "Deus, mas eu não compreendo, eu não sei." Você não precisa compreender. Você precisa saber que Deus, ele ama você. Sabe, eu já compartilhei ainda há pouco, escrevendo no blog, de um sonho que a minha irmã teve que falou muito comigo. Ela sonhou com meu irmão. E assim, eu já tive vários sonhos reveladores com ele. Inclusive, essa noite eu sonhei com ele. Mas assim, me chamou muita atenção sobre a área espiritual mesmo, né? Diz que a minha irmã perguntava para ele: "Como é o céu?" Ele falou assim: "Vocês não têm noção de como Deus ama vocês." Então, é algo assim muito forte isso, sabe? Deus permitiu, né, que isso entrasse no meu coração, porque é muito grande o amor de Deus e nós não temos compreensão. Por isso que muitas vezes nós sofremos por circunstâncias. Eu quero aprender muito, eu peço muito para Deus que eu quero aprender a entender cada situação. Quando aquele plano que eu fiz não deu certo, Deus sabia qual era o livramento que Ele estava me dando. Quando eu sonhei fazer aquela tão esperada viagem e não deu certo, Deus sabe todas as coisas. Querido, Deus sabe tudo, né? Ele vez após vez nos salva do perigo. Isso é muito forte. Guarde isso no seu coração, tenha essa certeza.
Sabe, ontem eu estava com uma dor de cabeça assim muito, muito forte. E teve a reunião de mulheres, mas como eu fui ensinada, sabe? Eu amo, eu louvo a Deus por cada momento que eu tenho com essas mulheres, porque é incrível, sabe? Toda religiosidade é quebrada no momento em que eu estou com elas. Porque, queridos, quantas vezes nós estamos cheios de dogmas, de sistemas, de um monte de teorias humanas e nós não enxergamos Deus, nós criticamos as pessoas. Muitas vezes nós nos achamos melhor do que elas porque nós temos uma religião. Queridos, mais do que nunca eu tenho visto que eu tenho odiado a religiosidade, porque a religiosidade ela nos afasta de Deus. Então que nesse momento você esteja preso, você esteja defendendo, você esteja cheio mesmo de Deus, não de religião. Religião não vai te levar a lugar nenhum, porque vai te levar a lugares altos, a lugares profundos, é Deus, sabe? Eu vejo isso nas nossas reuniões, que nós não estamos preocupadas em mais nada além de agradar a Deus, além de buscar a Deus. Isso é profundo, sabe? Nossas reuniões são tão preciosas, nós choramos, nós desfrutamos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, do esperar em Deus. Uma das vizinhas ontem falou algo assim que tocou no meu coração. Em lágrimas, ela chorando, ela falou assim: mas eu sempre peço para Deus que se não for para minha felicidade, se não for pela vontade dele, que não aconteça algo na minha vida. Então, que nós venhamos aprender isso, que nós venhamos colocar de verdade o nosso coração em Deus, de verdade a nossa vontade, todas deleitadas em Deus, para que Ele venha fazer a vontade dEle, porque é a melhor para nós, né? É o que Deus realmente tem para nós, que é o melhor. Então, que você seja cheio da presença de Deus, que você seja apaixonado por Deus e que esse versículo entre no seu coração. Vez após vez, Deus salvará você do perigo. Jó 5:19. Deus ele está livrando você, vez após vez. Se aquela situação que você tanto esperou, tanto sonhou, não aconteceu, vez após vez, Deus salvará você do perigo. Né? Muitas vezes relacionamentos, né? Eu quero aquela pessoa, eu preciso daquela pessoa, eu quero casar só se for com aquela pessoa. E Deus não te permite porque Ele está te livrando, meu querido, minha querida. Eu entendo muito assim. Antes, quando eu era solteira, eu lembro que a minha oração era: Senhor, se não for para eu ser abençoada, se não for para eu realmente ter um casamento abençoado, não deixe eu casar. E eu vejo que Deus ele cuidou de mim, Deus realmente ele cuida de mim, porque vez após vez eu vejo que eu casei no tempo certo, com a pessoa certa, na hora certa, do jeito que Deus quis. Então, quando nós vivemos o querer de Deus, o centro da vontade de Deus, nós não vamos ter que enfrentar, sabe, a colheita de algo que foi meramente egoísta, egocêntrico, porque nós queríamos. Né? Então, tenha cuidado com o que você peça para Deus, para que você não venha depois pensar, falar: poxa, mas eu quis isso e isso me levou à ruína, ao sofrimento. Né? Então, que Deus abençoe você. E pensa nisso. Deus ele cuida de você, Ele salva, Ele livra você de muitas circunstâncias ruins. Deus abençoe em nome de Jesus.